Oi, pessoal. Então, dando prosseguimento às nossas aulas, tá? Hoje eu vou falar só um pouquinho sobre a atividade que eu já tinha passado para vocês, que ainda tem muita gente pendente lá no Classroom. E aí, vamos falar um pouquinho sobre a parte de estruturas de repetição no Java. Então, tá aqui, ó, vou chegar e vou criar um projeto dentro do meu Java NDE, estou fazendo tudo via celular. Tá? Ele vai pedir para eu informar um pacote. Eu posso criar aqui br.aula.etavs e o nome da minha classe main. Eu vou criar aqui exercício, exercício, tá? Então, esqueci aqui, acabei colocando um espaço. Pronto. Aula 4, então, criei o meu projeto, vou dar um clique aqui dentro de exercício e aí vou abrir aqui meu arquivo para que eu possa digitar os comandos e tudo mais. Dá um zoomzinho aqui para melhorar. Gente, o exercício que eu passei para vocês, eu dava toda a parte aqui, ó. Opa, dava toda a estrutura de uma calculadora em Java. Então aqui tem toda a estrutura de uma calculadora em Java, porém publiquei a imagem como o código como imagem para que vocês pudessem escrever e treinar tanto a parte do scanner de receber valores quanto a parte do Swift, tá? Que é uma estrutura que vocês ainda não conheciam e não tinham utilizado anteriormente, tá certo? Então vocês vão vir para cá e aí aqui vocês vão digitar todo o código. Então, scanner, aí vocês vão definir qual o nome da variável, que é do tipo scanner, vou chamar de entrada, new scanner e assim por diante. Então, vocês já têm o código lá e aí precisa só que vocês digitem o código para poder processar aqui no seu aplicativo, tá certo? Para processar como um programa. Aí precisa pôr aqui o import Java útil, import Java ponto útil, vou botar ponto asterisco para importar tudo, tá? Então é isso, vocês vão colocando o código de vocês aqui e aí depois que terminar vocês processam e aí envia lá no Classroom, tá bom? E aí já falando agora, aproveitando e falando sobre o nosso próximo assunto de forma breve, tá? Hoje a gente vai ver um dos tipos de laços de repetição no Java, tá certo? E o tipo que a gente vai ver hoje de laço de repetição no Java é o for. Então, o for no Java significa para, tá? Então, para alguma coisa até outra coisa, faça isso. Nós já estudamos o for lá no Python. No Python existe um pouquinho diferente do for que a gente vai estudar hoje, porque o for que a gente estudava lá no Python é um for que executava por meio de objetos iteráveis. Então a gente vai ver aqui no Java, nós temos os dois tipos do for, tá certo? Nós podemos executar tal como Python com objetos iteráveis, mas agora a gente vai ver um for que ele executa por meio de uma quantidade que a gente já conhece de iterações. Então, para isso, a sintaxe básica que a gente vai digitar do for é: colocamos o for, abrimos parênteses, fechamos parênteses, depois colocamos as chaves para dizer aonde ele começa e aonde ele termina. Então ele começa, ele termina aqui. E aqui na nossa condição, tá? Como é que a gente preenche essa condição do for? O primeiro elemento que nós vamos preencher, nós temos que preencher assim, ó. Primeiro elemento, estou pondo aqui A, B e o C. Então, o primeiro elemento, o A, esse A que eu estou colocando, é a nossa variável de controle com o seu valor inicial, ou seja, declaramos a variável de controle, variável
variável de controle com seu valor inicial. Então, essa primeira parte do A é a de declaração de variáveis que nós vamos utilizar no nosso for. A parte do B, deixa eu pôr aqui para facilitar, A será, vai receber, cadê? Pronto, essa aí. A parte do B, nós escrevemos até quando nós queremos que o nosso laço de repetição ele fique iterando. Ou seja, aqui de fato é a nossa condicional. E o nosso elemento C, e vou mostrar vocês como escreve, nosso elemento C é o nosso incremento. Ou seja, à medida que ele vai processando o nosso for, a gente quer que essa nossa variável de controle ela incremente de que forma? Então a gente sabe que por padrão, para todo laço que ele vai dar, a gente geralmente assume que a gente vai sempre aumentando um em um em um em um. Ou seja, se a gente está controlando o número de voltas, tá? Que ele está dando esse laço de repetição, a gente vai considerando mais um, mais um, mais um. Mas o nosso for nós precisamos deixar isso de forma explícita aqui escrito. Então vamos supor que eu vou ter aqui int e vou chamar de voltas, tá certo? Aí eu estou dizendo que vou agora começar minhas voltas em 0. Então, quando eu iniciar meu for, meu número de voltas aqui nessa minha variável inteira é 0. E aí eu vou querer que o meu for execute até que momento? Qual é o momento de parada do meu for? Então eu vou dizer o seguinte, olha, meu for, eu quero que ele pare até que voltas seja menor do que 5. Então, para que ele dê 5 voltas. Então vai ser 0, 1, 2, 3, 4. Ou seja, ele vai dar 5 voltas no total. E à medida que ele está dando essas voltas, eu estou dizendo aqui que ele está aumentando minhas voltas em mais um. Então eu estou incrementando, tá, a minha variável de voltas em mais um. Eu vou executar aqui só a priori e vou mostrar a vocês como a gente pode trabalhar isso daí, tá? System out println e vou pedir para ele imprimir o número de voltas. Tá aqui o número de voltas, ponto e vírgula. Então, eu vou executar meu código. Olha só, ele executou meu código e imprimiu na tela aí, ó, 0, 1, 2, 3 e 4, que é justamente o número de voltas aqui que eu pedi para ele imprimir. O que é que eu vou fazer? Ao invés agora de incrementar em mais um, que esse código aí é igual a isso aqui, ó, voltas mais um. Aí eu vou fazer o seguinte, ó, vou incrementar em 2. Então, se eu incrementar em 2, olha o que acontece, ó. Ele vai imprimir o 0, aí ele soma mais 2 ao meu número de voltas dessa próxima vez que ele veio aqui no meu laço. Aí imprimiu 2, aí ele soma mais 2, imprimiu 4. Aí, quando ele soma mais 2, agora eu tenho 6. 6 é menor que 5? Não. Então, ele sai do meu laço for. Então, o laço for aqui de repetição, este que a gente está estudando a priori aqui do Java, a gente precisa declarar a variável, precisa dizer a nossa condicional até quando a gente quer que ele execute e de que forma a gente vai incrementar essa nossa variável. Beleza. Professor, e se eu quisesse o inverso? Vamos supor que eu quisesse começando no numeral 5. Ó, então, eu quero começar no numeral 5 e quero executar até o 0. Então, eu mudo aqui a minha condicional, olha. Então, voltas começa em 5 e eu quero que ela execute enquanto voltas seja maior do que 0. E aí, ao invés de incrementar aqui, eu vou decrementar o meu número de voltas em menos 1. Então, ele vai começar em 5, quando ele voltar, ele tira 1 de voltas, aí 4, quando ele voltar de novo, 3 e assim por diante. Ó. Então, eu vou executar aqui meu código, tá aqui a resposta 5, 4, 3, 2, 1, até que ele seja maior do que 0.
Então esse é o nosso conteúdo de hoje. Com for, vou passar algumas questõezinhas lá no Classroom, aí vocês buscam aí respondê-las, tá bom? Um abraço, pessoal!